E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro de tudo, me desculpem durante tanto tempo sem vídeo, né? Eu nunca fiquei, acho que... Não, eu já fiquei, né? Mas tipo, dessa nova fase do canal eu nunca tinha ficado tanto tempo sem vídeo. Eu andava bastante frustrado com isso. Só que eu reli uma obra antes que eu li há algum tempo e ela me deu um gás pra produzir conteúdo de novo. Eu espero que as coisas se normalizem agora, né? E que esse meu sentimento de frustração que tava tão forte em mim por não estar produzindo ele vá embora. E eu quero falar pra vocês sobre Egon Nika, que é uma das minhas obras BL favoritas. Ela é de uma autora chamada Kei Kanai e ele foi publicado em 2014. Em 2014, e eu acho que a versão física foi publicada em 2015. Já tem BLCD, já tem doujins da própria autora, que são muito bons, inclusive. E a obra, ela é tão boa, ela é construída com base em vários clichês. Não tem nada de especial nela, eu já vi diversas obras com o mesmo plot, vamos dizer assim, dentro do mesmo cenário, abusando do clichê de que os protagonistas não falam um pro outro como se sentem, e isso acaba gerando os maiores problemas da obra, mas ela faz isso com uma maestria tão gostosa, ela traz personagens tão gostosos, e eu acho que tudo isso, né, eu acho que a maior parte disso tá dentro do que ela consegue fazer com o traço dela. Em Egon Nika, a gente tem um ambiente organizacional, né? A gente tem aí colegas de trabalho como protagonistas, e esses dois protagonistas, esses colegas, são o Sakisaka Ayumu e o Tojo Seiji. Basicamente, o Ayumu, ele é Kouhai do Seiji, do Tojo, né? O Sakisaka, ele é Kouhai do Tojo, e os dois construíram, com base nesse relacionamento profissional, um relacionamento muito gostoso, divertido, engraçado, com pequenas nuances que, para as pessoas que vêm ao redor, parece até que eles são um casal. E isso é uma coisa que é transmitida de forma muito clara pra gente. A questão é, na maior parte do tempo, né, praticamente durante toda a obra, a gente tem a perspectiva direta do Sakisaka, e ele é um rapaz gay que neste período, neste tempo, ele acabou se apaixonando pelo Tojo, e ele começa a se contentar durante todo esse período com pequenas migalhas desse relacionamento deles, e ele vai nutrindo esse amor platônico que ele tem, enquanto ele mantém uma personalidade bastante autodepreciativa, né? Ele tá constantemente se comparando, principalmente ao Tojo, né? Tanto na questão profissional quanto em outras questões. O fato de ele ser um cara gay faz ele pensar em questões problemáticas o tempo inteiro sobre o relacionamento deles, e a gente acompanha esses sentimentos, esses pensamentos dele ao longo de toda a obra. A questão é que alguns sinais do Tojo começaram a surgir, ele começou a se comportar de forma meio estranha, eles passam várias noites juntos, né? O Sakisaka vai dormir na casa do Tojo várias noites, mas nunca nada aconteceu. Mas recentemente ele tem dado alguns sinais estranhos, ele tem agido de forma estranha, situações que deixam o Sakisaka sempre muito desconfortável, muito. Só que ele continua colocando na cabeça dele de que não é nada do que ele pensa ou do que ele gostaria, porque o Tojo é um cara hétero, nunca falou sobre esse tipo de coisa, ele é um cara superior a ele no ambiente organizacional, então pra ele, na cabeça do Sakisaka, toda essa relação é sempre de um senpai que trata o Kouhai de forma protetiva, de forma carinhosa, sempre tentando manter esse bom relacionamento entre eles por causa do relacionamento organizacional que eles acabam tendo. E o que a gente vai ter ao longo da obra basicamente vai ser o Sakisaka tendo esses sentimentos, tendo que lutar contra esses sentimentos, o Tojo agindo de forma sempre despreocupada, sempre agindo dessa forma que acaba causando situações que deixam o Sakisaka muito desconfortável, lutando contra os sentimentos dele por ainda acreditar que o Tojo seja hétero. A gente tem ainda um gap de personalidade muito gostoso dos personagens de quando eles estão na companhia e de quando eles estão em casa. Eu acho que principalmente do Tojo, pra mim, é o mais gostoso de ver, porque o Tojo, na companhia,
dia, ele é um cara muito sério, muito centrado, totalmente profissional, mas quando ele chega em casa e quando ele tá com o Sakisaka, quando ele tá em casa com o Sakisaka, ele vira uma criança bobona querendo ser mimada o tempo inteiro. A gente, como leitor, consegue pegar no ar rapidamente algumas coisas sobre como o Tojo se sente em relação ao Sakisaka, só que o Sakisaka, ele ainda tem essa questão de se sentir constantemente inferior ao Tojo, o fato de ele ser gay e acreditar que o Tojo é hétero, então acreditar que o Tojo quer levar uma vida normal. A gente tem na história um pequeno time skip, né, de algo em torno de um mês, depois de alguns acontecimentos, depois de alguns momentos que deixaram o Sakisaka muito confuso em relação aos sentimentos do Tojo, só que isso fez com que eles acabassem se separando um pouco. Acaba tendo um reencontro entre eles, né, no trabalho, uma coisa comum, porque eles passaram a se ver de longe, mas eles acabam conseguindo se encontrar novamente, e mais dúvidas, né, isso tudo surge novamente na cabeça do Sakisaka, e ele decide tirar isso da cabeça, ele tá muito decidido a isso, até o momento em que o Tojo vai falar com ele abertamente sobre algumas questões que as pessoas, algumas fofocas que surgiram e que fizeram o Sakisaka ficar totalmente desacreditado de tudo que ele imaginou em algum momento. E quando esses rumores surgem e essa discussão entre os dois acontece, o Sakisaka, ele vai finalmente contar como ele se sente, ele vai finalmente falar pro Tojo que ele tá apaixonado, que ele ama o Tojo desde sempre, que ele não consegue mais evitar isso, que ele entende que o Tojo possa não querer ficar com ele, que ele entende se o Tojo quiser levar uma vida normal, ter esposa e filhos, mas que ele ama o Tojo e que ele tem que se afastar disso. Só que é claro que, pra surpresa dele, ele vai ser recebido com amor recíproco. O Tojo Oseiji vai falar que sempre amou ele também, que ama ele desde que eles se conheceram e que ele não planeja esse futuro, que o que ele quer de verdade é viver com Sakisaka, e aqui os dois decidem que vão passar a viver juntos, porque além de tudo o Tojo quer que alguém mime ele, né? Então ele quer alguém que faça serviço de casa, faça comida boa pra ele o tempo inteiro, mas isso é um pouco dos elementos cômicos da história que constroem ela e que dão esse futuro pras personagens, mas basicamente a história se resolve quando o Sakisaka decide falar abertamente sobre como ele se sente, e isso dá abertura pro Tojo falar como ele se sentiu esse tempo inteiro também. Como vocês podem perceber, a história, o plot, nada aqui tem nada de inovador, muito pelo contrário, né? E a gente tem esse clichê gigantesco de protagonistas não falarem como se sentem e acabar causando problemas. A gente tem aí o ambiente de trabalho, que é uma coisa muito comum também. Esse clichê de colegas de trabalho é bastante comum, não tem nada de realmente especial, mas o que torna essa obra tão boa, o que torna essa uma das minhas obras favoritas, eu acho que é o que a autora consegue fazer, principalmente com o traço dela. A gente consegue ver através do traço da Kanai Kei a mudança, não mudança de personalidade, mas a forma de lidar, a mudança da forma de lidar dos personagens, do ambiente em que eles vivem. Então ela consegue trazer pra gente, por exemplo, o Tojo. Ele é um cara extremamente trabalhador e profissional, e ela consegue trazer isso de forma muito clara pra gente, sempre através da visão do Sakisaka. Eu acho que é por isso que tudo isso fica mais claro no Tojo, porque a gente tem a visão do Sakisaka constantemente. Então ela consegue trazer pra gente essa versão profissional, sempre bastante polida, né? Uma forma polida de agir que ele tem. O clássico homem de negócios, né? Sempre com uma postura bastante profissional, e também ela consegue trazer pra gente, em meio a isso tudo, ela consegue trazer uma versão mais sensual do Tojo, que é a visão apaixonada que o Sakisaka tem constantemente dele. Então de repente tu tá vendo alguns quadros, alguns painéis que mostram esse cara profissional, esse homem de negócios, e de repente tu tem uma visão dele completamente delirante, sabe? Uma visão extremamente apaixonada que é do Sakisaka, e a gente vê como ele observa, como ele vê o crush dele dessa forma. E cara, isso fica muito claro pra gente, tá? Se você não leu Egon Nika, você vai ler e você vai perceber isso, você vai perceber
ver como ela transforma de repente aquele cara profissional em um cara maravilhoso que você simplesmente se apaixona por ele. Já o Saki Saka, que traz pra gente a visão de toda a obra, ela consegue mostrar pra gente também de duas formas, que é o cara profissional, porém muito inseguro, que tem que lidar com esse chefe por quem ele é apaixonado, e esse contraste, ele tá nos momentos em que a gente vê a imaginação do Saki Saka, quando a gente vê como ele enxerga o Tojo, como ele lida com isso, os pequenos momentos de imaginação dele e também como ele reage sempre que ele tá em contato com o Tojo, sempre que ele tem momentos mais íntimos ou que ele considere mais especiais com o Tojo e que ele guarda pra ele, né? Porque chega um momento em que ele se conforma em que esses pequenos momentos é o que ele vai ter e é o que ele vai ter de precioso. Isso tudo é equilibrado na forma como a autora desenha os chibis, porque eu não falei sobre isso até agora, mas Eiji Nika é uma comédia maravilhosa. Todo esse drama denso que ela constrói, do rapaz apaixonado, do problema de estar apaixonado pelo cara que ele acha que é hétero e que é o kohai dele no trabalho, tudo isso é construído de uma forma super divertida, porque essa personalidade do Tojo casa muito bem com a personalidade insegura e envergonhada do Saki Saka e a personalidade do Tojo, que é super despreocupada, brincalhona, e isso tudo ela trabalha através de chibis. Praticamente todo alívio cômico, todo o traço cômico da história, ela tá através de chibis, sempre que a coisa acontece, e ela desenha de uma forma divertida, gostosa. Dificilmente você vai ter uma cena realmente dramática que não tenha esse break, né, de alívio cômico que ela coloca ali e que mostra pra gente muito desse gap de personalidade entre os protagonistas, o que é tão gostoso, gente. Nossa, é sério, vale tudo a pena, vale todo o clichê do mundo só por esses momentos, porque é um romance gostoso, desenvolvido em uma obra muito descontraída, com essa pegada tão divertida. Então eu tenho certeza que se você não leu Eiji Nika, você precisa ler, porque você vai gostar demais. Além da história principal que já foi publicada, a gente ainda tem algumas outras side stories que mostram pra gente sobre o relacionamento deles depois que isso tudo aconteceu, que agora eles vivem junto como um casal. Então a gente tem algumas side stories que mostram como é o relacionamento deles, o cachorrinho que o Tojo tanto queria que eles conseguiram adotar, pequenos detalhes sobre a forma como eles se vestem, como as pessoas enxergam eles. E então a gente vai ter, eu acho que são 2 doujins da própria autora, que a própria autora publicou e que são dias, né? São 2 dias, no caso, cada doujin é uma passagem que são tipo acontecimentos desse relacionamento deles pós obra principal, então eles já estão vivendo juntos como casal. Daí a gente tem um outro one shot curtinho que foi pro BLCD, que foi lançado no BLCD, e tem um que, se eu não me engano, ela lançou como em comemoração ao aniversário de casamento das personagens, e foi lançado, acho que no volume físico. Mas tem basicamente isso, mais algumas 4 histórias. O BLCD também é uma experiência ótima. Os seiyus responsáveis por dar voz ao Tojo e ao Saki Saka são o Shingaki Tarusuke e o Terashima Takuma. Eles fazem um trabalho maravilhoso no BLCD, é muito gostoso de assistir. E eu sei que esse vídeo pode ter sido meio bobo, mas eu queria muito trazer pra vocês a Eiji Nika. Eu queria muito falar sobre essa obra porque ela me ajudou neste momento, ela me deu um novo gás, e falar sobre ela foi muito especial, uma das minhas obras favoritas, eu gosto muito dela, e falar sobre ela foi muito bom. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta dela, eu tô contente de poder falar sobre ela pra vocês. Se vocês já leram Eiji Nika, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do mangá. Se vocês não leram, leiam, vocês vão gostar. E daí deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu queria muito que ele fosse publicado aqui no Brasil, sério, é o meu sonho que Eiji Nika fosse publicado no Brasil. Nossa, eu ia chorar de alegria. Se gostou do vídeo, deixe seu like, porque o like ajuda muito o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.